João, Evangelho, capítulo 5, a partir do versículo 1 que passo a ler, e diz: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Glória a Jesus. Alguém pode me ajudar a adorar a Deus pela leitura da palavra de Deus nesta quarta da virada online? Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, queridas, amados e amadas irmãs, distintos ouvintes da palavra de Deus, amigos do Evangelho, o texto que nós terminamos de ler está inserido no Evangelho de Jesus, segundo escreveu-nos São João. E João organizou a vida e a história de Jesus assim. No capítulo 1, João disse que o Verbo se fez carne, referindo-se a Jesus. No capítulo 1 desse livro, nós temos o primeiro testemunho de João Batista, primo mais velho que Jesus, 6 meses. No capítulo 1 ainda, nós temos o Senhor Jesus chamando os primeiros apóstolos. No capítulo 2, na região de Caná, da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Logo depois, ainda no capítulo 2, Jesus purificou o templo. João, no capítulo 3, diz que Jesus instruiu Nicodemos. E ainda no capítulo 3, João Batista deu o segundo testemunho dele a respeito de Cristo. No capítulo 4, nós temos a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Ainda no capítulo 4, nós temos a ceifa e os ceifeiros. E logo depois, a cura de um filho de um oficial de um rei. Portanto, a cura de um régulo. Em João, no capítulo 4 e no versículo 54, está escrito assim, que Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia.
Mas, amados e amadas irmãs, queridos amigos e queridas amigas, é bom publicar que, quando o texto diz que ele ia da Judéia para a Galileia, a Judéia possuía pelo menos 3 partes distintas, dentre elas, a Judéia geográfica, onde estava situada uma parte desértica, aquela em que João Batista apareceu pregando em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Sim, Jesus estava em uma região desértica e queria chegar na região marítima, na região de lagos, na região de águas, na região de mares de Israel. A Bíblia nos revela, em Mateus, no capítulo 4, que logo após o Senhor Jesus ser tentado e vencer a tentação, no versículo 12 e 13 do capítulo 4, em Mateus, diz que o Senhor Jesus foi morar na região marítima, nos termos de Zebulon e Naftali, exatamente em Cafarnaum, região da Galileia, região das águas. Em Mateus capítulo 4, versículo 18, 19 e 20, o Senhor estava nessa região marítima, de águas, da Galileia. E a Bíblia diz que, chamando os primeiros discípulos e os 2 primeiros discípulos chamados por Jesus ao relato de Mateus, foram Pedro e André, irmão de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia e viu 2 irmãos, Simão e André, os quais lançavam as redes, pois que eram pescadores. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, logo deixando as redes, seguiram a Jesus. Portanto, quando o texto diz em João 4, 54, que depois do segundo milagre Jesus foi da Judéia para a Galileia, Jesus saiu de uma região desértica e queria chegar numa região marítima. Não coincidentemente, ele passou por Jerusalém. E é bom dizer também que, quando passando por Jerusalém, a Bíblia diz que estava sendo celebrada uma das festas dos judeus. Ora, a Bíblia diz em Levíticos capítulo 23, que dentre as várias festas dos judeus, haviam pelo menos 6 principais festas, chamadas de festas solenes ou santas convocações. A primeira delas era a festa do sábado, a segunda era a festa da Páscoa, a terceira, a festa das primícias, a quarta festa, a festa do Pentecoste, a quinta festa, a festa da expiação, e a sexta festa, a festa dos tabernáculos, conhecida também como a festa das cabanas. Dessas 6 festas, os judeus celebravam essas festas e adoravam a Deus durante 3 até 10 dias chegavam a durar festas. E dessas 6 festas, uma delas, eles celebravam, e no meio da celebração havia uma orientação para o jejum, para um jejum, que era exatamente a festa da expiação. Quando Jesus passou por Jerusalém,
A Bíblia não diz que festa estava sendo celebrada, mas uma destas festas estava sendo celebrada. E os judeus estavam salmodiando, exaltando, glorificando a Deus. O primeiro ambiente que nós podemos pensar que estava sendo fortemente frequentado em Jerusalém, quando Jesus por ali passou, foi exatamente o templo em Jerusalém. Pessoas de vários lugares das cercanias de Jerusalém, de vários lugares das cidades e regiões circunvizinhas, pessoas de outros países até mesmo, iam celebrar a Jeová, e uma grande concentração dava-se no templo. Esse é o primeiro ambiente que podemos pensar de grande frequência de pessoas quando Jesus passou por Jerusalém. Mas Jesus não ficou no templo em um momento de celebração em uma dessas festas. Jesus passou. Então a Bíblia diz que havia ainda um segundo ambiente. Esse, por sua vez, era chamado de Porta das Ovelhas. E por incrível que pareça, queridos, Porta das Ovelhas aqui em João, no capítulo 5, no versículo 2, não era um curral, como algumas pessoas pensam. Não eram 3, 4, seja lá qual for o número de madeiras montadas como cerca para que os animais não traspassassem. Mas Porta das Ovelhas aqui era exatamente um local onde compravam e vendiam animais. Pessoas vinham da Índia, da Etiópia, da Arábia Saudita, de vários lugares ao redor de Jerusalém, aos sábados, 2 vezes ao mês, de tarde, na certeza de que, na Porta das Ovelhas, no local de comprar as melhores ovelhas, as ovelhas com as melhores lãs, as que mais e melhor reproduziam, as mais saudáveis, eram encontradas ali. Por isso, pessoas de vários lugares afluíam para comprar na chamada Porta das Ovelhas. Por um lado, o povo estava adorando a Deus durante uma festa, provavelmente no templo em Jerusalém. Por outro lado, o povo estava comprando e vendendo na Porta das Ovelhas. Mas perto da Porta das Ovelhas havia um ambiente diferenciado que é a chave do raciocínio para esta quarta da virada online. Havia ali um tanque, chamado Tanque de Betesda. Eu disse a vocês que Betesda significa casa de misericórdia e numa interpretação bem atualizada, Betesda significa local de oportunidade. Guarde a informação. Significa casa de misericórdia e local de oportunidade. Só que, por incrível que pareça, gente, esse local, o tanque de Betesda, não aparece primeiro no Novo Testamento. Esse tanque de Betesda aparece primeiro no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 7, versículo 3, e no capítulo 22, versículo 11, a história a respeito deste tanque é a seguinte: pessoas que haviam cometido pecados na área carnal e ou sexual, colocavam roupas apropriadas e entravam nas águas deste tanque. E quando saíam, saíam com a sensação de pureza, de lavagem, de purificação e de pecados cobertos. Vocês entenderam?
No Antigo Testamento, Deus se utilizava desse tanque para esse fim, para lavar, para purificar. Mas daí, do Antigo para o Novo Testamento, Deus resolveu mudar a maneira de operar. Deus não operou no Novo Testamento apenas purificação, mas Deus resolveu neste tanque operar milagres sobrenaturais, curas gloriosas, o manifestar da glória providencial de Deus, sarando o corpo físico das pessoas, era uma realidade. E a Bíblia nos revela que ao redor do tanque, exatamente nas varandas cobertas, aguardavam uma multidão aguardava cegos, coxos e paralíticos. Ora, queridos, nós temos aí 3 classes sonhadoras, sonhavam uma cura, mas que eram limitadas em 3 ângulos diferentes. A primeira classe, que estava limitada à beira do tanque de Betesda, mas sonhava com a cura, eram os cegos. Essa limitação visual, essa limitação ocular, essa limitação oftalmológica. Isto significa dizer que eles queriam enxergar bem, para no momento certo adentrar as águas, mas não podiam, porque havia uma limitação, uma dificuldade que os impedia de enxergar e de se projetar para chegar às águas de Betesda. Eu estou falando agora para pessoas que, semelhante aos do tanque de Betesda, que queriam ver e não conseguiam, alguém gostaria de ver também e não está conseguindo. Mas Deus é poderoso para te curar, tanto na questão física, na questão da visão física, quanto na questão da visão espiritual. Deus é poderoso para tocar nas córneas, é poderoso para tocar na menina dos olhos, é poderoso para tocar no cristalino, é poderoso para tocar em toda a estrutura dos seus olhos, em toda a estrutura ocular. O diabo anda querendo limitar pessoas espiritualmente para que elas não enxerguem as grandezas de Deus. Mas essa noite é uma noite onde Deus está abrindo os olhos de quem deseja, tem fé para ser curado. Recebam, em nome de Jesus, cura da parte de Deus na noite deste dia. Você recebe? Receba um toque da parte de Deus no seu cristalino, na menina dos olhos, no glóbulo ocular. Receba agora controle da pressão do seu olho, que toda catarata, miopia, astigmatismo físico ou espiritual, em nome de Jesus, dê lugar à cura e à glória de Deus, em nome de Jesus. E você vai tomando posse no nome de Jesus. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que pessoas darão testemunhos de vitória, pessoas salmodiarão, porque Deus está arrancando limitações nesta hora, pela fé no Filho de Deus. A coevantrocomiteri coevandaraha shoudrecantragastia eminência. Queria ver e não conseguiam. A segunda classe, que estava limitada à beira das águas do Betesda, eram os que tinham uma limitação lateral. Sim, os coxos. Coxo eram aquelas pessoas, nesse contexto,
que uma perna estava boa, mas a outra não estava. Portanto, um lado estava bom e o outro não estava. Estou falando para pessoas que estão esperando um milagre da parte de Deus e sabem que uma parte da sua vida funciona, mas a outra não funciona. Eu estou falando para pessoas que a área financeira da vida de alguém que me ouve está bem, mas a área familiar não está. Que a área ministerial está bem, mas a área financeira não está. Que a área familiar está bem, mas a saúde não está. Um lado da vida está bom, mas o outro lado não está. E Deus, nessa noite, pelo poder da palavra pregada em nome de Jesus, está visitando pessoas na área da vida que não funcionava. Jesus está tocando no lado da vida que não funcionava. Se a área financeira receba um toque na perna da área financeira, se a área familiar receba um toque na perna da área familiar, se a área ministerial receba um toque na perna da área familiar, se a área ministerial receba um toque na perna da área ministerial, receba um toque de Deus para sarar. Então as suas duas pernas serão curadas, serão saradas. O diabo não vai olhar para você de maneira alguma e te chamar de Saci Pererê da fé, usando aqui de gracejo, mas de maneira muito séria. Ele vai ter que olhar para você e vai ter que declarar: ela tem as duas pernas espirituais saudáveis, ele tem as duas pernas espirituais saudáveis, e as pernas físicas dela e dele também estão curadas. Oh glória, receba a cura. Áreas da vida que não funcionava, estava travada, estava congelada, está recebendo um toque de Deus pela palavra que estou pregando nessa noite. Aleluia! Vai adorando a Deus do lado de lá e compartilhando essa programação. Sim, é verdade. Limitados pela cegueira, limitados pela coxice, e ainda os terceiros, as terceiras classe ali, limitados eram os paralíticos, os que não movimentavam braços nem pernas. Sim, eu estou pregando para pessoas que gostariam de movimentar os seus braços, as suas pernas, e não conseguem, quer espiritual ou materialmente falando. Eu creio que Jesus pode tocar agora em toda paralisia e pode te sarar para a glória do nome dele. Pessoas que estão impedidas por cima e estão impedidas por baixo. Pastor Michel Ramos, quais são os impedidos por baixo? São aqueles que espiritualmente gostariam de andar, mas não conseguem, pois que têm ou sentem como que correntes, grilhões que prendem os seus pés e as suas pernas. Verdade, pessoas que gostariam de se movimentar, espiritualmente falando, e não conseguem. Deus nessa noite está tocando nas pernas que não se movimentavam, nos pés que não andavam, e você vai andar. Tu vai andar para a casa de Deus, tu vai andar para fazer a obra de Deus, tu vai andar para as cruzadas, tu vai andar para as evangelizações, tu vai andar para os hospitais, tu vai andar para os presídios, tu vai andar para as suas atividades da sua vida diária, porque o Deus que te ama, Jesus ou Cristo, está tocando em pernas que não se movimentavam, e todo grilhão está caindo, toda corda, toda corrente, todo laço está sendo quebrado, e Deus está sarando a parte inferior do seu corpo, de alguém da sua família também, da sua parentela. Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ele toca por baixo nos paralíticos,
mas Ele também toca por cima. Pessoas que as mãos pararam, travaram em algum momento da história da sua vida. E você está dizendo, meu Deus, não consigo me movimentar. O que isso significa? Pessoas que não conseguem levantar as mãos para adorar a Deus mais. Pessoas que não conseguem levantar as mãos para abençoar a obra de Deus mais. Pessoas que não conseguem levantar a mão para abençoar o seu próximo mais. Porque alguma coisa aconteceu na sua trajetória que limitou a sua movimentação pela parte de cima. Mas essa noite a mensagem revelada, inspirada por Deus é esta: Jesus está tocando em seus braços espirituais, está tocando em suas mãos espirituais. Tu vai levantar a mão para abençoar mesmo, tu vai levantar a mão para profetizar a bênção mesmo, tu vai levantar a mão para dar glória a Deus e adorar a Deus mesmo. Você vai levantar a mão e profetizar milagre mesmo. Travado vai ficar Satanás. Está no nome de Jesus. Quanto a você, já pode levantar a mão em sua casa e adorar a Deus. Já pode glorificar a Jeová. Já pode dar louvores ao Cristo vivo. Se você pode fazer isso, me ajude a adorar. Levante as mãos, abra a boca e ofereça a Deus louvores em adoração. Limitados pela cegueira, limitados pela coxice e limitados pela paralisia, estavam esperando, a expectativa era as águas serem movimentadas. A crença era a seguinte: de tempo em tempo descia um anjo e agitava as águas. E o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu quero te entregar nesse aspecto duas fotografias. Primeiro, a Bíblia diz que descia anjo e movimentava as águas. Há quem não creia, mas eu creio, e eu sei que você também crê. Mas eu quero vacinar a todos e a cada um, dizendo que anjo não merece louvor, nem glória e nem adoração. Essa é a vacina. E gostaria no mesmo passo de dizer que Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus dono de tudo, o Criador do universo, que fez os anjos e nós seres humanos, é aquele que fez os anjos para enviar, para ser adorado pelos anjos, e entregou aos anjos ministérios, inclusive ministério angelical, passa por missão que Deus dá desde os céus para anjos executarem tarefas na terra. Sabe, anjo não merece glória, nem louvor e nem adoração. Agora eu quero dar toda a glória a Deus e reconhecer essa função angelical. Reconhecer que Deus envia anjos a favor dos servos do Senhor, das servas, da igreja e da humanidade. Sim, queridos, nessa noite eu creio que o Filho de Deus está trabalhando e que está enviando anjos da parte dele a seu favor. Receba de Deus agora suporte. Receba de Deus agora ajuda. Receba de Deus agora um agir. Deus está movimentando as águas. Eu não sei em que área que Deus está movimentando. Eu não sei se Ele está vindo pela direita ou pela esquerda, por dentro ou por fora. Mas Deus está agitando as águas. Vocês têm expectativa em Deus. Você tem esperança em Deus. Você tem fé em Deus. Então tome vitória em suas mãos da parte de Deus. Deus tem enviado nessa noite, em nome de Jesus, anjos desde os céus, a favor da igreja, para operações que são tão grandes, que eu não consigo nomeá-las, mas receba de Deus agora suporte. Águas estão sendo movimentadas, vidas que estavam paradas não ficarão mais, águas paradas não ficarão mais. Há um movimento de Deus, há uma ação de Deus, há um milagre de Deus em sua direção. Vai adorando a Deus e tomando posse desta palavra. De tempo em
tempo, anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. A segunda fotografia é essa. Se, quando as águas eram agitadas, saravam de qualquer enfermidade que tivesse, isto significa que havia uma clínica geral de Deus aberta. Então, nessa noite, Deus está dizendo a mesma coisa. Nesta programação, nesta casa de misericórdia, neste local de oportunidade, neste culto online, nesta Betel de Deus, nesse tanque de Betesda de Deus, melhor dizendo, Deus está trabalhando na clínica geral. Receba, seja quaisquer que forem as enfermidades, em nome de Jesus. Receba a cura agora. Coloque a mão na tua cabeça, se você puder, ou no local da enfermidade, se acessível for. Se não for, coloque a mão no coração e receba, em nome de Jesus, agora, cura divina desde os céus, desde Deus, desde o Filho de Deus, Jesus o Cristo, para a vergonha de Satanás, para a alegria e saúde do teu corpo, e para Jesus ser glorificado, para a vergonha de Satanás, para a glória de Deus, para a saúde do seu corpo, e para o louvor e adoração de Jesus de Nazaré. Vai salmodiando ao Cristo que é vivo, enquanto Deus vai sarando o seu corpo. Mas, gente, a Bíblia diz que Jesus foi passando, não ficou no templo, não ficou na porta das ovelhas. Jesus foi parar no tanque, e no tanque ele quis executar uma obra tremenda. Sabeis qual foi a obra que o Senhor Jesus quis executar ali? Jesus executou uma obra na vida de um homem que estava sofrendo há exatamente 38 anos. Ele estava à beira do tanque, ele sofria por demais. Quantas pessoas ele viu chegar antes dele entrar nas águas, ser curado? Quantas pessoas ele viu chegar depois dele e receber a cura? Oh, glória a Jesus! Mas quando Jesus lá chegou, ele foi curado. Irmãos, Jesus está chegando agora na casa de alguém, na situação de alguém, na vida de alguém. O socorro chegou, a providência chegou, o milagre chegou, a ajuda chegou, a graça chegou, a graça chegou, a graça chegou. Vai dando glória para Jesus de Nazaré aí. Jesus chegou lá e fez uma pergunta para o homem que estava à beira das águas: você quer ser curado? O homem, traumatizado e ferido, disse: Senhor, eu não tenho homem algum. A primeira declaração do homem foi: homens, seres humanos, não me ajudam. Eu não tenho amigos que me ajudem. Alguém pode estar tendo a mesma reclamação agora: ninguém me ajuda, eu não tenho quem estenda a mão. Pois bem, tem horas que Deus bloqueia a ajuda de alguém, porque tem horas que Deus quer fazer um milagre sobrenatural. Se Deus não deixou ninguém te ajudar, é porque a providência não será horizontal, será vertical. Então receba a presença de Jesus para te sarar. Jesus é o seu amigo providenciador da sua cura e de todas as coisas. Mas o homem reclama mais: não tem alguém que me coloque nas águas, mas quando eu vou, alguém já entrou nas águas antes que eu entrasse. A segunda reclamação do homem é esta: eu sempre chego atrasado. Estou falando para algumas pessoas que têm a mesma sensação. Eu sempre chego atrasado. Eu sempre chego depois. Pois é, Jesus hoje está tirando todo o atraso. A libertação hoje é o atraso está caindo por terra. Em nome de Jesus agora,
Pai do céu me autoriza a dizer que pessoas que faziam concurso e não passavam, vão passar. Pessoas que faziam concurso e entravam colocando currículo, chamava-o da frente, quando chegava a sua vez a vaga tinha acabado. Curso, tantas vagas, e você era configurado, você ficava na posição que antecedia o último que foi aprovado no concurso. Pois é, pessoas que chegavam atrasadas e atrasados estão recebendo de Deus agora um toque do haja, um toque do aconteça, um toque do eu faço da parte de Deus. Atraso, saia, em nome de Jesus. Todo atraso está caindo por terra agora, porque Jesus chegou. O homem disse: não tem ninguém, não tem homem que me ajude, e sempre que eu chego nas águas, Senhor, alguém já entrou antes que eu entrasse. Aí, Jesus, que não precisa empurrar ninguém com a barriga, já liberou logo, foi a cura, dando uma ordem para o homem: levanta, pega a sua cama e anda, pega a sua maca e anda. Sabe qual é a orientação que Deus está dando para algumas pessoas em tom de encerramento? Eu digo, Deus está dizendo para alguém: levante, pegue a sua cama e ande, saia da sua zona de conforto. O sofrimento fez alguém acostumar na dor, mas Jesus está dizendo: levanta agora. Ele está dando a ordem: levanta, porque eu vou transformar algumas coisas a partir de agora. Pastor, o mundo está em crise. O mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. Pastor, o mundo está vivendo a pandemia. É, no mundo, mas no céu não tem pandemia. No céu tem Jeová, que opera grandiosamente na vida dos servos e servas dele. Receba de Deus agora a ordem: levanta-te. Levanta, minha irmã, levanta, meu irmão, em nome de Jesus, porque algumas coisas vão acontecer. Sabe o que é que vai acontecer? A vergonha vai ser transformada em honra, a derrota vai ser transformada em vitória. E o que era cama, maca, esteira, em que o homem ficava sempre em cima, vai ser transformado em troféu. Jesus disse: levanta, pega a cama e anda, e ele o fez e foi curado na hora. Isto significa que a cama que estava embaixo, a maca, ele teve que levantar para sair andando pelas ruas de Jerusalém. E todos os de Betesda viram, todos contemplaram o ex-paralítico andando pelas ruas. Glória a Jesus de Nazaré. Prepara, Deus vai fazer por estes tempos uma obra tremenda.